Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jennifer e hoje sou eu que vou estar vindo trazer uma palavra para vocês. E o que o Espírito Santo testificou e o que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu trazer para vocês dessa vez é um tema que por muito tempo tirou muitas e muitas noites de sono, porque eu ficava me perguntando muito sobre isso, perguntando muito para Deus sobre isso. E o nosso tema de hoje é sobre chamado. O maravilhoso e ao mesmo tempo terrível chamado. Porque no começo, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha noção de que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Eu nunca quis ser mais um membro da igreja, apenas mais um número. Eu nunca quis só ficar sentado no banco, entende? Então, eu queria saber para que Jesus me chamou, para que Deus me escolheu, qual é o meu objetivo, o que eu preciso fazer aqui. Graças a Deus, o Espírito Santo, ele me confirmou muitas vezes e ele me confirma muito ainda hoje em dia sobre o que eu preciso fazer, qual é o caminho que eu devo trilhar. Então, hoje eu não tenho mais essa dúvida. Claro que todos os dias ele vem me aperfeiçoando quanto a isso, mas não é como antes, sabe? Eu ficava muito, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Deus não me responde. Eu passei por um processo de que por muito tempo a resposta dele foi o silêncio. E foi um dos melhores tratamentos que ele poderia me dar, porque o silêncio também é uma resposta. Nós é que não conseguimos ouvir e compreender o silêncio, sabe? Mas eu creio que é uma das respostas mais importantes que Deus podia nos dar. É um trabalhar incrível, é um trabalhar de amor incrível que Deus tem com a gente. Então, bom, é isso. O que eu queria falar com vocês um pouco hoje é sobre chamado. E tem uma passagem bem conhecida mesmo, que é que eu quis trazer para vocês hoje, que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar hoje. E ela está em João 21. Se vocês quiserem abrir, se quiserem acompanhar por aqui, fique à vontade. João 21, versículo 15, que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até a volta, o que lhe importa? Siga-me você. Particularmente, essa passagem é uma das passagens que eu mais gosto, porque eu consigo ver muito amor e cuidado de Jesus com a humanidade, sabe? E essa passagem realmente tem um lugarzinho especial no meu coração, porque, cara, Jesus é incrível. E eu vejo muito isso nessa passagem. E quando a gente olha para a palavra chamado, essa palavra tem o significado de pedir aproximação ou verificar a presença. E é extremamente o que a gente consegue ver nessa passagem. Sabe? Pedir aproximação. Por quê? Porque Jesus estava falando diretamente com Pedro. Sabe? Ali era Jesus e Pedro. Não tinha mais ninguém, não tinha terceiros. Era exclusivamente com ele. E Jesus dizia: Simão, filho de Jonas. Era ele a qual Jesus estava chamando, e exclusivamente ele. E enquanto ao termo de verificação, termo de verificar a presença, nós podemos ver isso
sem dúvidas, na pergunta mais louca e mais importante que Pedro já ouviu na vida dele, que é: Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Mas por que verificar a presença? Porque em João, mas em capítulos antes, um pouco atrás, Jesus disse assim, que quem guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me revelarei a ele. Então, cara, é isso. E sabe, eu vejo que esse é o segredo mais importante de todos os mandamentos. Aliás, nem é um segredo. A gente que fecha os olhos e tenta fingir que não tá vendo nada. Mas, cara, se você tem amor, você tem tudo. Se você tem amor, você vai saber o seu chamado. Se você ama a Deus, você vai saber o seu chamado. Porque Jesus diz que quem amar a Ele, Ele se revelará a essa pessoa. Se você ama Jesus, Jesus se revelará a você. E é isso. É simplesmente isso. E isso é completamente incrível. Porque para Jesus, para revelar algo, para revelar um chamado, Ele vai revelar àqueles que o amam. E isso é que Jesus estava perguntando a Pedro. Esse era o chamado de Pedro. Se Pedro amar a Jesus, ele revelaria o chamado de Pedro. Apacente as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. E esse não é um chamado exclusivo de Pedro, este é um chamado exclusivo dos filhos. Se você o ama, você é filho. Se você o ama, ele se revelará a você. Se você o ama, o seu chamado é apacentar as ovelhas de Cristo. Se você o ama, o seu chamado é cuidar das ovelhas de Cristo. Cara, eu acho isso completamente lindo. Eu acho o trabalhar de Jesus no reino completamente lindo. Porque não tem segredo. Porque é na simplicidade, e esse que é o nosso problema. Nós não conseguimos enxergar a simplicidade e colocamos dificuldade em absolutamente tudo. E é isso que nos atrapalha. É isso que não nos faz ver o nosso chamado. A única coisa que diferencia no nosso chamado é a área a qual nós vamos atuar. A área que nós vamos cuidar dos cordeiros e das ovelhas de Cristo. Sabe? O nosso primeiro chamado é ir. É levar as boas novas, é levar o amor de Cristo, é levar aquilo que Cristo coloca no seu coração, é levar aquilo que Cristo revela a você, porque Ele revela se você o ama. E é isso, nosso primeiro chamado é ir. Mas a área que nós vamos atuar, essas áreas são diferentes. Versículos depois, Pedro representa muito bem os cristãos no mundo e ele pergunta sobre João. A Bíblia fala que ele pergunta sobre o discípulo do amor, que é João. E ele pergunta para Jesus, mas Jesus, e quanto a este? E Jesus, com todo o amor dele, com toda a soberania de Cristo, ele simplesmente responde, se eu quiser que ele viva eternamente, ele viverá. Isso não te interessa, siga-me você. E é isso. Nós temos que amar para Jesus nos revelar aquilo que Ele quer de nós, amém? Só que outro ponto muito importante neste segredo do chamado é saber que você tem que se preocupar com o teu chamado e não olhar a caminhada de quem está do lado. O reino não se constitui em você olhar para a caminhada do lado, não se constitui em você querer que Jesus faça na tua vida o que Ele está fazendo na vida de outra pessoa, porque você tem um chamado específico. A sua identidade é diferente da identidade de outra pessoa. Você é único. Você é escolhido para algo. Claro, não tem problema nenhum a gente se inspirar em alguma pessoa, falar assim, nossa, essa pessoa, eu me inspiro nela. Isso não tem problema nenhum. Mas querer a vida dela tem. Porque Jesus morreu pela sua vida, assim como morreu com a dela. Mas só que a sua vida também tem valor, a sua vida também teve um alto, um grande preço. E nós precisamos começar a valorizar isso. Simplesmente não importa os dons que a outra pessoa tem. Não importa se ela está mais à frente ou se ela está mais atrás do que você. Quem vai trabalhar com essa pessoa é Deus. Isso não nos interessa. Nós precisamos nos preocupar com o nosso chamado e reafirmar todos os dias a nossa identidade.
Nós precisamos amadurecer como irmãos. Nós precisamos amadurecer como filhos de Deus. Sabe, nós precisamos mostrar para o mundo que nós estamos aqui para se ajudar e não para invejar a caminhada do outro. Isso não faz parte do seu chamado. E Jesus não te chamou para olhar para as outras pessoas. Jesus te chamou para seguir a Ele. Então foca em Jesus. Olha para Jesus e não para as outras pessoas. Eu não posso te dizer em qual área Deus te chamou para você atuar. Isso é totalmente você e o Espírito Santo. Só que tem uma coisa que a gente erra muito, é que nós temos uma dúvida, nós estamos quase surtando com uma dúvida e nós não fazemos a primeira coisa que deveríamos ter feito desde o começo, que é perguntar para o Espírito Santo. Às vezes é só isso que a gente tem que fazer. Nós estamos nos torturando à toa. Pergunta para o Espírito Santo sobre o teu chamado. Pergunta em qual área você tem que atuar. E comece. Mas você não precisa ter absolutamente certeza do que Deus te chamou para fazer para você começar o teu chamado. Você pode começar o teu chamado hoje, amando. Se o teu primeiro mandamento, se o teu primeiro chamado é ir, independente da área, você está amando as pessoas de dentro da sua casa. Você está amando os teus vizinhos, você está amando o seu ciclo de amizade. Você está levando Jesus para essas pessoas. Se nós não fazemos com quem está perto, por que nós faríamos com quem está longe? Se nós não fazemos onde é nossa área por natureza, por que nós faremos na área que Deus nos chamou para atuar? E isso é algo que Cristo ministra em mim desde o começo da caminhada com Ele até hoje. Amor. Tudo se baseia em amor. Amor por alma. Então, você pode sim começar o teu chamado hoje. Então, para de perder tempo. Ame hoje. Seja apaixonado por almas hoje. Tenha fogo por almas hoje. Tenha sede por almas hoje. Incendeie os teus colegas, incendeie os teus amigos, incendeie a tua família, os teus parentes, incendeie as pessoas que estão à tua volta com o fogo de Jesus hoje. Porque daqui a pouco, cara, você já vai saber do teu chamado e você já vai estar trilhando isso e você não vai ter noção de como aconteceu, você não vai nem conseguir explicar como você chegou lá. Mas é porque você começou. Todos os grandes evangelistas, um exemplo, claro, todos os grandes evangelistas que nós conhecemos, nacional ou internacionalmente, eles tiveram um começo. E o começo deles, pode ter certeza que foi amando. Pode ter certeza que foi fazendo o que eles foram chamados para fazer perto. Na família, no bairro, no ciclo de amizade, na escola, na faculdade, no trabalho. Então, nós escolhemos. Nós escolhemos o que nós queremos fazer, nós escolhemos qual caminho nós queremos seguir. Mesmo se você já saiba o teu chamado, você ainda está escolhendo todos os dias. Porque Deus te deu um chamado, amém? Isso a gente já sabe. Todos têm um chamado. Todos têm um propósito. Só que cabe a nós fazer com que esse chamado se concretize ou não. Isso é escolha nossa. Nós sabemos da vontade de Deus, mas somos nós que escolhemos se nós vamos trilhar este chamado ou se nós não vamos ficar apenas com braços cruzados e não fazer parte da última colheita de almas. E eu sinceramente quero fazer parte e espero que vocês também. Então nós precisamos parar de olhar para as distrações do mundo e olhar simplesmente para a cruz. Todas as nossas respostas vêm da cruz. Antes do nosso chamado, vem o Espírito Santo. Antes do nosso Espírito Santo, vem o amor. Primeiro veio Jesus, depois veio o Espírito Santo. E depois do poder do Espírito Santo, é que eles começaram a trabalhar e levar as boas novas. Então, conheça o amor. Conheça e tenha o poder do Espírito Santo. E depois leve as boas novas. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou. Mas Ele não vai deixar com que a gente pule nenhuma etapa. Então Ele vai querer nos curar, Ele vai querer nos moldar, Ele vai querer nos restaurar. E muitas vezes, e na maioria das vezes, isso dói. E eu não vou dizer que é fácil, porque a caminhada com Cristo não é fácil. Isso é algo que nós precisamos quebrar o tabu de que estar com Cristo é moleza. Não.
A diferença é que quando vir uma dificuldade, nós vamos saber lidar, nós vamos saber para onde olhar e para onde pedir socorro. Essa é a diferença, mas não quer dizer que a gente não tem dificuldade. Então, deixa que Deus molde, deixa que Deus cure. Isso vai te fazer bem, Ele sabe o que está fazendo. Seja um profeta, seja um adorador, uma dançarina, um evangelista, dentro de casa. Seja aquilo que Deus quer de você dentro de casa. Seja o amor que Cristo ensina dentro de casa. Amém? Gente, isso é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Nós estamos com vídeos novos de 14 em 14 dias. Então, se vocês puderem, compartilha, deixa o like. Se inscrevam se não forem inscritos ainda. Lembrando vocês que nós temos culto Comunidade a Palavra de domingo às 6, terça às 8. Em nome de Jesus, já já nós estamos de volta com as aulas dos teens. E logo quando tudo se normalizar, e eu creio ser logo, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Nós estamos com vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição, beleza? Obrigada.